Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui mais um alicate de perímetro, esse aqui é o Aneng ST206. Eu já fiz vídeo aí do Aneng ST205, só que ele ficou devendo aí na corrente contínua, que ele não mede corrente contínua. E esse aqui é mais completo nesse sentido, vocês podem ver que ele mede ali corrente alternada e corrente contínua até 600 amperes. Ele tem um display de 6.000 counts, ele é True RMS e tem Auto Power Off. Aqui ele mede então corrente alternada contínua até 600 amperes. Existe o modelo ST207 que tem Bluetooth também, mas não tem corrente contínua. Então eu recomendo mais esse modelo aqui. Ele mede tensão até 600 volts, AC e DC, 60 mega. Tem continuidade ali, quando o resistor for abaixo de 50 ohms ele vai emitir o bip. Ele mede diodo também emitindo o bip quando estiver em curto. Mede capacitância até 60 milifarads. Mede temperatura também e mede frequência até 10 MHz. A gente aperta o botão aqui para ligar ele é multímetro do tipo Smart, do tipo inteligente ou automático, né? Então ele só tem dois botões, ele não tem chave seletora. Aqui eu aperto de novo para mudar para a corrente AC e eu aperto seguro para desligar ele. Segurando, apertando, segurando, ele liga. Liga aqui no DC. Aqui do lado ele tem o botão de hold e de... Ó, a gente aperta, ele liga o hold. A gente apertar e segurar, ele vai ligar o backlight. Ele tem backlight aqui no display e tem mais um LED ali na parte da garra. Se eu selecionar aqui agora, eu mudo para AC, aparece um True RMS ali. E se eu apertar o botão de hold, a segunda vez aqui, ó, primeira vez ele acende hold, na segunda vez ele passa para a função de medição de corrente em rush. Tá, então uma vantagem desses multímetros é que tem medição de corrente em rush também, que a gente aciona aqui pelo botão do hold ali. E apertando outro botão aqui da frequência, a gente pode medir frequência aqui também. Tá? Na corrente AC a gente consegue medir frequência. E nesse mesmo botão, apertando. Aqui a gente tem que apertar e ficar segurando, não é só apertar e depois soltar. Ele vai emitir o bip aí do NCV, né? O EF ali significa Electric Field, ele detecta o campo elétrico e ele avisa para nós se tem algum cabo energizado aí. É o NCV, ou No Contact Voltage. Essa função, praticamente todos os alicates superiores estão vindo com essa função agora. Repare agora que quando eu conecto a ponteira aqui, ó, ele muda o display para automático. No modo automático eu vou ter medição de tensão e resistência, né? E se eu apertar o botão de seleção, ainda tem a opção de diodo, capacitância, temperatura em graus Celsius e temperatura em Fahrenheit. Certo? Então no automático eu tenho algumas medições de tensão alternada e contínua e resistência, e continuidade também. E as outras funções eu aciono ali pelo botão de seleção. Ele vem aqui com termopar para medição de temperatura e vem também com um manual aqui. Acompanha também esse estojo para guardar ele, que tem uma qualidade até bem boa aí. Aqui o detalhe desses multímetros aqui automáticos é que você consegue medir ali um resistor, depois já medir uma pilha, uma bateria aqui de 9 volts, né, uma bateria. Então você está medindo um resistor, depois já está medindo uma tensão contínua e agora já está medindo uma tensão alternada. Isso sem precisar mexer nada ali no seu alicate de perímetro. Ele automaticamente ele chaveia essas escalas aí, essas funções, né, de tensão e resistência. Aqui eu estou medindo, para comparar, estou usando outro multímetro para ver que ele está medindo corretamente. Aqui estou medindo também uma pilha, a bateria de 9 volts, né? Repara que ele está praticamente igual aí. Agora vou fazer o teste aqui de resistência. Aqui um resistor de 10 ohms. Outro resistor aqui de 10K. Outro aqui de 10K. Um de 470K. E o outro de 10 MB. Aqui eu estou fazendo teste de diodo. Ó. Deixa eu ligar o backlight aqui. Estou medindo um diodo comum aqui, agora vou testar um LED.
Ele indica aí a queda de tensão na tela, 1.7 volts, 1.8, né? Dependendo da cor do LED, ele tem uma queda de tensão diferente. Esse aqui está com 2.7 e esse aqui 1.6. Apertando o botão de seleção, agora eu alternei para capacitância. E vamos medir alguns capacitores aqui. Esse aqui é um de 56 pico. Ele mediu bem certo ali, mas ele já tem uma capacitância ali no display que eu poderia ter usado o botão de medição relativa para zerar ele. Agora um de 220 nanofarads. Outro aqui de 1000 micro. Ele está medindo bem rápido esses capacitores. E agora um de 10.000 micro. Agora já está bem mais lento para medir esse capacitor, né? O capacitor maior demora mais. Mas conseguiu medir também o capacitor de 10.000 micro. Certo? Então, após esse teste de capacitância, vamos fazer o teste de temperatura. A gente coloca o termopar aqui. E eu liguei ele aqui numa lâmpada para ver se ele está esquentando. Ó. E ele está medindo aí a temperatura. Uma função bem útil que esse multímetro tem aí também. Tem temperatura em graus Celsius e em Fahrenheit. Agora eu tirei ali o termopar e a temperatura já está caindo, voltando para o normal. Ó, aqui em Fahrenheit. Agora aqui esse multímetro, igual todos novos, estão vindo aqui com o auto power off, você pode desligar ele, né? Você liga ele segurando outro botão, daí ele vai emitir uns bips e vai sumir aquele símbolo ali do reloginho lá do canto esquerdo da tela, que é o auto power off, né? E se eu desligar e ligar de novo, ele volta aí com o auto power off ligado. Ele vai desligar o alicate de perímetro para economizar pilha, tá? Aqui do lado eu tenho o botão de peak hold. Quando eu tiver em medição de tensão, se eu apertar ele ali, ele aparece o peak hold, que deveria ser uma função que eu aciono ele aqui. Quando eu coloco numa tensão, ele deveria mostrar essa tensão, né? Ele seria um auto hold, parecido com o da Fluke. Mas aqui não funcionou para mim essa função. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, ou se o manual não diz corretamente como é que funciona essa função. Ó, no modo automático, eu aperto ali o botão de hold, ele passa para o peak hold. Estou tentando aqui numa bateria de 9 volts. E ele também não funcionou. Achei estranho isso aí. Teria que investigar se alguém tiver algum igual aí para testar essa função para ver se ela funciona, tá? Mas aqui no meu caso não funcionou. Agora eu vou fazer aqui o teste de medição de frequência. Estou medindo megahertz aqui, vou aumentando aqui para 2, 3. E vou aumentando aqui a frequência. Segundo ele diz ali até 10 megahertz, eu estou com 1 volt ali de tensão para fazer esse teste aqui. Já estou em 17 mega, está medindo direitinho, 20 mega aqui. Aqui eu passei de 20 mega, ele se perdeu aqui. E aqui ele não consegue medir mais. Então nesse meu teste ele chegou até 20 mega. Agora estou testando a corrente, eu liguei aqui um alicate, eu liguei aqui um multímetro para a gente ver, para comparar a corrente, né, que ele vai medir com o que o multímetro tá mostrando ali, está mostrando 5.43 amperes. Coloquei o alicate em perímetro aqui, selecionei agora para corrente alternada. Ele não é automático, tá? A corrente de AC para DC, você tem que apertar ali o botão de seleção. E aqui está medindo praticamente a mesma coisa, ó. Tem uma diferença aí de uns 70 miliamperes. Vamos testar aqui com outro alicate em perímetro.
50 mA tem de diferença. Agora estou medindo aqui com o Mastec. A carga fica variando um pouco, então é um pouco difícil de... Às vezes fica certa ali a medição, né? Agora vou fazer um teste de medição em Rush aqui. Eu coloquei uma carga AC ali. E quando eu ligar o motor AC, ele vai dar uma corrente de pico. Então eu coloquei o Mastec, que tem medição de corrente de pico também. E o Aneng. E os dois deram aí praticamente a mesma coisa também. 12 amperes. Essa corrente de pico que minha carga puxou ali na hora que eu liguei ela. Agora estou fazendo o teste aqui de medição de corrente DC. Estou com um carregador carregando uma bateria automotiva. E a corrente está batendo exatamente nos dois aí. 2,38 amperes, certo? Essa aí é a corrente de carga da bateria. Por isso que eu acho importante você ter um alicate Eperino que meça corrente contínua. Às vezes o pessoal acha que trabalha só com elétrica, então não é necessário ter medição de corrente contínua, mas às vezes você precisa trabalhar com bateria aí, ou vai trabalhar com energia solar. Aí é importante ter medição também de corrente contínua. Eu gosto bastante desses multímetros de alicate aperímetros da Aneng, mas eu acho que ainda a Unity e a Mastec estão superiores aí, né, ao Aneng. O Aneng parece ser mais hobby, assim, não tão profissional, mas pelo custo dele, que é bem baixo, e pelo número de funções que ele tem, eu acho que é uma boa, vale a pena realmente para quem quer uma opção barata aí. Certo, pessoal? Esse vídeo era isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.